Olá, eu sou Luciana Santos, eu sou psicoterapeuta. Seja muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre William Shakespeare, especialmente em um conto, A Fúria Domada. Estou aqui com o conto na mão para tirar algumas informações que às vezes a gente acaba esquecendo. Eu sempre fui uma leitora muito voraz, sempre gostei muito de ler. A primeira vez que eu li esse conto, eu tinha por volta de 13 anos e eu lembro que eu fiquei bastante incomodada com a história do conto, como que terminou aquele conto, mas eu não entendi exatamente por que eu estava tão incomodada. Porque a gente tem a tendência a ler as coisas sem questionar muito. E ainda mais quando se fala de William Shakespeare. Não estou aqui pedindo ou falando que nós devemos cancelar o William Shakespeare. Nós não vamos tirar a grandeza que foi esse homem para a literatura mundial. Ele realmente era uma pessoa fantástica, mas nesse conto aqui não é legal. Naquela época até era aceitável, até era entendido. Ele foi educado dessa forma, ele entendia como assim ser o jeito correto. Mas hoje não dá mais para aceitar. E esse livro, a meu ver, aliás, esse conto é um manual de um relacionamento abusivo. Como fazer com que as pessoas te obedeçam, como fazer com que a vítima, nesse caso uma mulher, olha que novidade, faça tudo o que você quiser e te obedeça cegamente. Então vamos lá. Batista era o homem mais rico da cidade de Pádua, na Itália. Então era um homem rico e ele tinha, aqui fala que tinha uma de suas filhas, apesar de muito bonita, tinha um temperamento explosivo. Tantas coisas podem acontecer que leve uma pessoa a ter esses picos de raiva. Então ela era chamada de Catarina, a Fúria. Talvez Catarina tivesse transtorno opositor desafiador, não sei. Ou Catarina também poderia ter personalidade borderline. Ou Catarina só não sabia realmente lidar com a raiva. Todos esses casos que eu comentei é passível de terapia, de ajuda psiquiátrica, para que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida. Não é porque a Catarina tinha um problema que a Catarina merece sofrer. E a outra irmã que aparece aqui no texto é a Branca. Eu não sei se o Batista só tinha duas filhas, mas Catarina tinha um temperamento explosivo e Branca era doce, maravilhosa. Catarina, apesar de bonita, o temperamento dela fazia com que as pessoas fugissem. E naquela época era comum o pai pagar para que se leve a filha de casa. Então era o dote. Então um homem vai lá, pega a mulher como se fosse só um objeto, leva para casa dele e ainda ganha para cuidar dela dentro da casa dele. Então é algo que na sociedade de hoje inaceitável, mas naquela época era comum. Então muitos jovens queriam se casar com Branca, só que o Batista, ele determinou que Branca só iria se casar depois de Catarina, que era mais velha. E como Catarina, ninguém se atrevia a casar com ela por conta do temperamento, ele dobrou o valor do dote. Ou seja, gente, eu tô pagando dobrado para quem quiser levar essa minha filha daqui da minha casa. Bom, Petrúquio chegou na cidade, esse jovem chegou, um desconhecido, e quando ele ouviu falar do terrível comportamento de Catarina, ele se mostrou interessado e declarou com visível satisfação: ótimo, vou transformar essa fúria indomável na esposa mais dócil que já existiu. Gente, é tão comum eu verificar aqui no meu consultório mulheres que chegam vítimas de relacionamento abusivo, que elas são mulheres espetaculares
elas são destaque na sua profissão. Mulheres que foram destaque durante a adolescência, na sala de aula, mulheres de autoestima, que tinham uma autoestima elevada. Aparentemente, quanto mais elas estão acima, empoderadas, destaque, mais esse tipo de agressor querem derrubar, tem o prazer de dominar, de mandar, de subjugar, de massacrar. É algo que eu tenho percebido que é muito comum. Então o Petrúquio decidiu que iria dominar a Catarina. Esse conto foi inclusive tema da novela O Cravo e a Rosa, que foi passado na Rede Globo há 15, 18 anos atrás, não me lembro direitinho. Passou essa novela chamada O Cravo e a Rosa, que tinham esses personagens. Tá, Petrúquio era o que se chama hoje de um cara de pau. Quando ele pediu licença a Batista para namorar a amiga Catarina, teve a coragem de dizer ao velho que ouvira inúmeros elogios à delicadeza da moça. Então ele já começou mentindo. Aí quando ele chegou lá na casa, ele já deu de cara com um professor de música, que saiu gritando de lá, dizendo que nunca mais iria ensinar a Catarina, porque a Catarina quebrou o arco do violino na cabeça dele, porque ele corrigiu ela porque ela fez uma nota errada. E aí ele saiu de lá dizendo que nunca mais queria saber da Catarina, saiu gritando, e nisso o Petrúquio escutou e sorriu encantado. Que moça decidida! Eu admiro ainda mais por esse gesto. Não posso perder muito tempo, senhor Batista. Tenho muito a resolver em relação às minhas propriedades e gostaria de saber qual é o meu dote. Qual valor eu vou ganhar para levar a sua filha de dentro da sua casa, seu Batista? E esses modos bruscos não combinavam muito com o rapaz apaixonado. Mas como queria ver a filha casada, Batista respondeu que o dote seria de 20 mil coroas. E o acordo foi prontamente realizado. Ou seja, tem dois homens decidindo pelo futuro de uma mulher, e o pai queria ver a filha casada longe dali. Ah, tá, leva, eu te pago para você levar minha filha de dentro da minha casa. Tá, e quando entrou, aí aconteceu que Catarina entrou na sala, e o Petrúquio disse: bom dia, Cata. Aí ela já respondeu: as pessoas não falam comigo dessa forma, eles me chamam de Catarina. Aí ele falou: ah, mentirosa, todo mundo diz que seu nome é Cata, ou Cata Fúria, seja como for, você é linda, você é a mais linda Cata desse mundo, tenho ouvido os maiores elogios e doçura do seu temperamento, vim pedir-te em casamento. É comum no início de um relacionamento um agressor deixar a vítima confusa. Então ele disse que ela mente, então ele prova com fatos que a realidade que ela está acostumada não existe. Então as pessoas andam dizendo que você é uma jovem doce, maravilhosa, mesmo ela sabendo que não era verdade. Então ela ficou confusa, como assim? Aí vamos deixar de conversa, Catarina, teu pai está de acordo, queiras ou não, será a minha mulher. Catarina não teve escolha, ele já disse que ia casar com ela e pronto. Aos gritos ela protestou, afirmando que era tudo mentira, que ela queria ver ele pendurado numa forca, mas que não iria casar, mas já marcaram um casamento para o domingo e ela pronto ia se casar e sem ao menos liberdade de escolha. E quando ela gritava dizendo que não queria, ele dizia para o pai que aquilo era tudo fingimento, que ela estava realmente apaixonada por ele. Aí ele comentou com ela, fez 1000 promessas, queria para Veneza, comprar joias, comprar um enxoval maravilhoso que ela merecia. Só que aí no domingo, enquanto os convidados tudo esperando aquela festa e tal, Catarina chorou de humilhação, porque ele chegou com os piores cavalos, ele chegou vestido a roupa mais feia que podia, e
até os cavalos estavam arreados de modo ridículo. Então vamos pensar o sentimento de Catarina, que foi prometido para ela uma festa espetacular. Só que ele fez sua humilhação em público. Ele humilhou Catarina em público e quando o padre lhe perguntou se aceitava a Catarina como esposa, ele respondeu com um sim tão violento que o coitado do padre tomou um susto, deixou cair o livro. E quando o sacristão se inclinava para apanhar, o moço passou uma espetacular rasteira, derrubou o sacristão. Então ele começou a ter violência na presença de Catarina, no momento do casamento. Então você imagina que o centro de uma festa é a noiva. Aqui Catarina só passou vergonha. Durante a cerimônia, Petrúquio praguejou o tempo todo, tanto que a valente Catarina começou a tremer de medo. Então, terminado o casamento ali mesmo diante do altar, ele pediu um vinho, fez um brinde maluco aos presentes, atirando o conteúdo da taça na cara do sacristão. Então ele começou a fazer violência com outras pessoas para que Catarina ficasse com medo. Tá? Então, durante eles viajavam, né, indo para a lua de mel, a noiva só ouvia insultos, só ouvia humilhação o tempo todo. Quando chegou na estalagem onde eles iriam dormir, o jantar foi servido, ele começou a achar defeito. Gente, isso é muito importante. Ele achou defeito na comida e começou a jogar a comida no chão. E ele dizia para Catarina que Catarina não iria comer aquela comida porque não estava aos pés dela, porque ela merecia uma comida melhor, e jogava a comida no chão. Quando chegou no quarto, ele fez a mesma coisa, ele rasgou os lençol, dizendo que o lençol era velho, que o lençol era ruim, não deixou Catarina dormir. Ou seja, duas coisas fundamentais para uma agressão: privação do sono e privação de alimento. Catarina estava cansada, com fome e com sono, e ele não deixou ela nem dormir e nem comer. Ela passou a noite toda sentada em uma cadeira e mal ela fechava os olhos, ela era acordada pelos gritos do marido insultando os criados por não saberem preparar o leito nupcial de forma correta. Então, ele continuou procedendo dessa forma e depois, no outro dia, ela começou a gritar, dizendo que ele ia matar ela de fome, porque até os mendigos que batiam a porta do pai dela recebiam comida, e que ela nunca pediu nada para ninguém, que ia acabar morrendo de fome, de cansaço, que ela não podia se comer insulto, que ele era um miserável, e ainda fingia que a amava. Então, nesse momento, o Petrúquio entrou trazendo um pouquinho de comida para Catarina. E como você está passando, minha querida? Aqui um almocinho que eu preparei para você com todo o meu amor. Aí a Catarina tá com muita raiva, ela não agradeceu, né? E aí, como não me agradece? Não mereço nenhum obrigado? Ora, eu perdi meu tempo. E mandou o criado levar o prato de volta. E aí Catarina suplicou: deixa o prato aqui, por favor. Aí o Petrúquio não estava satisfeito. Aqui nessa casa temos o hábito de agradecer a gentileza. E aí ela, mordendo os lábios, né, porque estava muito faminta, ela agradeceu aquele prato que ele trazia. Muito obrigada. Ele: coma à vontade, meu amor, não tenha pressa. Iremos depois à casa do teu pai, minha doçura, carregados de mantos de seda e lindos adornos. Então, enquanto ele fingindo que ia dar presente para a esposa, mandou chamar uma costureira. Aí, quando a costureira veio, que começou a tirar as medidas e fez a roupa maravilhosa, a roupa da moda para Catarina, quando ela devolveu os vestidos que era para ela, e ela escolhia: eu quero esse que eu achei bonito, ele rasgava a roupa dizendo que não,
que ela não iria usar aquela roupa, porque aquela roupa era fora de moda, que aquela roupa não valorizava ela e que ela não iria vestir de jeito nenhum. E aí toda vez quando ela tentava dizer e falar assim, olha, eu quero esse aqui é bonito, eu gostei, mas eu gostei. Aí ele fazia de conta que não estava ouvindo e falava, tem razão, meu amor, esse aqui realmente não presta. E ele rasgava todos os vestidos. E Catarina ficou, então, viu os vestidos chegar até ela, mas ele tirou como se ela não merecesse. E isso acontece em relacionamento abusivo, relacionamento com narcisista, eles agem dessa forma para controlar a vítima. Então, não é que você merece coisa muito melhor. Então é por isso que eu não te dou agora, porque eu estou preparando algo muito grande para você. Sempre tem uma promessa de algo muito grande que ele vai fazer com você, mas que ele acaba nunca fazendo. Aí como aquelas roupas nenhuma serviu, o jeito era ir para casa do pai dela com aquelas mesmas roupas. Então ele mandou preparar o cavalo, então você imagina Catarina que saiu da casa dos pais com a promessa de receber lindas roupas, lindos adornos, volta para casa dos pais com a mesma roupa que ela saiu, porque ela não pôde comer, ela não pôde dormir, ela tá cansada e segundo a história, isso aqui se demorou por 1 ou 2 semanas desse jeito. Então Catarina estava totalmente fragilizada quando eles voltaram para casa dos pais. Nessa altura, a vítima já aprendeu que não adianta questionar o agressor, não adianta falar nada, que os castigos vêm cada vez pior, então a privação de comida, de sono é cada vez mais frequente, então ela percebeu que não adianta falar nada. Aí ele falou que eles iriam pro almoço e queriam chegar na casa do pai dela ainda às 7 horas. E aí, quando ela olhou no relógio, o relógio marcava 2 horas e ela falou, eu acho que são 2 horas, só chegaremos à casa do meu pai depois do jantar. E aí, a intenção de Petrucco era fazer com que ela concordasse com tudo que ele dissesse, mesmo que fosse alguns absurdos. E como se dele dependesse o movimento do próprio sol. Então a intenção dele era fazer com que ela fosse tão subjugada que ela iria aceitar tudo que ele dissesse, né? Aí ele, quando ela falou que eram 2 horas, aí ele disse, as horas são a que eu quiser. Aliás, eu não vou mais hoje, já que você me questionou. E quando for, será a hora que eu quiser. Aí por mais um dia ela se viu obrigada a praticar seus exercícios de obediência, ficou na casa por mais um tempo. Então, só depois que ela atingiu um grau julgado tolerável de submissão, puseram-se então a caminho à casa dos pais. Em plena viagem, Catarina teve a imprudência de afirmar que era o sol e não a lua que estava brilhando ao meio do dia. Aí o marido retrucou, eu juro pelo filho da minha mãe, que é a lua, ou qualquer outra estrela, desde que eu assim o deseje, será sempre o que eu disser. Então isso é comum, a gente chama de gaslighting. O agressor pega a realidade, distorce e prova para a vítima que ele está certo. Então, apesar dela estar vendo que o sol estava brilhando ao meio-dia, ele disse que era a lua. E ele fala com tanta afirmação que é a lua, que ela se viu obrigada a concordar que aquilo era a lua. Então ele fez a intenção de voltar, porque ela falou que era o sol, então ele fez a ideia de voltar. Nesse momento, a fúria passara a ser a obediente. Então era Catarina a obediente. Então ela disse, vamos prosseguir, por favor? Tanto faz que seja o sol ou a lua, contanto que seja o que disserem. Aí ele disse, eu repito que é a lua. Aí ela disse, eu sei que é a lua. Aí ele disse, então você tá mentindo, porque é o sol. Ela falou, então não é o sol. É um comportamento muito normal do agressor.
brigar pelo que a vítima fala. Então, ele fala que é a lua, aí ela diz que é a lua, então ele fala que ela tá mentindo, porque não é a lua, é o sol. Aí ela, então tá, é o sol. Isso são comportamentos repetitivos de um relacionamento abusivo. Então, enquanto eles estavam indo viagem, encontraram um velhinho todo enrugado que disse: bom dia, linda mocinha. Ou seja, o senhorzinho tratou bem Catarina, que estava acostumada só a insultos. Nesse momento, ele falou, o marido falou pra menina, pro velho: dá bom dia pra essa linda mocinha, Catarina. Só que era um velho. Só que Catarina já estava tão submissa que ela só simplesmente baixou a cabeça. Oi, onde você mora, linda jovem? Que felicidade para seus pais ter uma filha tão linda e encantadora. Aí ele já vai: que isso, Catarina? Você tá louca? Como chamar de jovem encantadora um ancião todo velho e enrugado? Aí ela: ai, perdoe-me, venerável senhor, o sol ofuscou a minha vista. Veja como que o agressor age. Ele manda fazer uma coisa, porque ele já fez todo um processo. Então, você tem que chamar ela de jovem. Aí, quando ela chama de jovem, você tá mentindo. Você é louca. Tá vendo como é louca? Gente, é tão comum o agressor chamar a vítima de louca. Todas as minhas clientes de relacionamento abusivo que chegam no consultório já foram loucas nas mãos de um agressor. Aí, o velhinho respondeu: gentil senhora, meu nome é Vivêncio e vou visitar meu filho que mora em Pádua. Então os três continuaram a viagem juntos, porque o velhinho veio junto, né? Então eles chegaram na casa de Batista. A casa estava repleta de convidados que comemoravam o casamento de Branca, que era a outra filha do Batista. Então o sogro lhe deu as boas-vindas e durante a festa, Lucêncio, marido de Branca, e Hortêncio, outro recém-casado que estava ali, os amigos, começaram a fazer brincadeiras sobre o temperamento irritado da mulher de Petrúquio e dizendo que ele levou a pior naquele casamento. Então, 3 recém-casados falando dos objetos que eles tinham comprado, né? Objeto que eles tinham ganhado o direito de cuidar, eles tinham recebido dinheiro para cuidar. Nesse momento, eles falaram: sinto muito, caro Petrúquio, mas eu acho que você levou a mais rebelde delas. E aí foi a hora que o Petrúquio conseguiu esnobar para os amigos o objeto que ele tinha transformado, Catarina. E ele falou assim: eu digo para você que não. E para mostrar que eu não estou mentindo, vamos propor uma aposta. Cada um de nós mandará chamar a sua mulher. Aquele cuja esposa vier mais depressa ganhará a aposta. E aí os 2 maridos concordou bem depressa, né? Porque todo mundo conhecia a Catarina solteira. E a Catarina solteira não iria obedecer jamais. Aí o Lucêncio foi o primeiro a mandar o convidado chamar a mulher dele, que é outra mulher que a gente não conhece. Aí o criado voltou com a resposta: ó, a senhora mandou dizer, meu senhor, que está ocupado e não pôde vir. Aí, como assim? Explicou Petrúquio. Como assim que uma esposa, essa é a resposta de uma esposa atenciosa? Então todo mundo riu e imaginou: ai, quando chegar a vez de Catarina, quero ver o que vai acontecer, né? Aí mandou chamar a mulher de Hortêncio, que era Branca, que era irmã de Catarina. E aí ela voltou com a mesma resposta, dizendo que não podia, porque estava conversando com a irmã dela. Naquele momento ela estava ocupada. E foi então que finalmente, por último, Petrúquio mandou chamar Catarina. E nesse momento todo mundo deu gargalhada imaginando as piores respostas. Só que aí passou um tempinho e eles exclamaram: Santa Mãe de Deus, aí vem Catarina. E aí quando ela chegou: que desejas? Perguntou pro agressor dela, né? Aí ele perguntou: onde tá a tua irmã e a esposa de Hortêncio? Aí elas falou assim: estão sentadas ao pé da lareira conversando. Aí ele falou: vai buscá-las.
Catarina se retirou sem discutir a ordem. E aí eles responderam, ou o Lucêncio respondeu, mas isso é um milagre? O que você fez com esse milagre? Ele falou, só espero paz. Paz, amor e compreensão. Tudo, enfim, que há de mais belo e duradouro no casamento. Nesse momento, quando a gente ouve ele falar isso, eu chego a sentir um embrulhamento no estômago. Ele queria paz, amor e compreensão. Mas nenhum momento ele deu paz, nenhum momento ele deu amor e nenhum momento ele deu compreensão. Ele só usou de agressão para domar Catarina. Então, a Catarina foi subjugada, a Catarina foi vítima de relacionamento abusivo com uma pessoa que provavelmente era um narcisista, porque ele está agora expondo ela como um grande troféu. Se é um narcisista, se não um belo de um psicopata. Satisfeito de ver a filha tão mudada, disse Batista, muito bem, Petrúquio, ganhasse a aposta e mais 20 mil coroa, que de bom grado lhe acrescentaria ao dote como se fosse casar outra filha. Catarina está tão mudada que parece outra pessoa. Ou seja, o pai de Catarina ainda acrescentou mais dinheiro ao dote, porque aquele homem conseguiu transformar a filha dele em uma outra personalidade submissa, através de tantas agressões psicológicas que ela passou, e ele ainda ganhou a aposta, ainda ganhou dinheiro e ganhou o galardão que o narcisista sempre espera, né? Só que aí ele respondeu, obrigado, mas eu não aceito. E agora vou lhe dar boas novas da boa índole de Catarina. Aí vem a minha mulher, meu objeto, né? Trazendo as outras recalcitrante esposa. Catarina, esse chapéu não lhe fica bem. Gostaria que jogasse fora. Catarina obedeceu imediatamente. Santo Deus! Exclamou a mulher de Hortêncio. Eu preferia morrer a me sujeitar a semelhante humilhação. Aí Branca, a irmã de Catarina, que submissão idiota. E aí o Lucêncio disse, eu gostaria da tua submissão fosse também idiota, já me custasse 100 moedas de ouro. Então o Lucêncio reclamou com Branca que gostaria que ela fosse igual a irmã dela, que tivesse essa submissão idiota também. E Catarina, falou Petrúquio, acho que deves explicar a essa senhora em que consiste a submissão da esposa. Para espanto de todos, a fúria renegada discorreu com muita eloquência sobre o dever e obediência das esposas. Nesse momento, eu chamo a atenção para um fato. Vítima de relacionamento abusivo e de violência psicológica, ela pode passar muito tempo defendendo essa posição, dizendo que as pessoas devem ser assim. Então, muitas das mulheres que a gente vê, inclusive nas redes sociais, defendendo homens machistas, defendendo atitudes machistas e atitudes agressoras, provavelmente um dia foi igual a Catarina, que elas foram tão subjugadas que elas começam a perder a noção da realidade e acreditar que o agressor, ele é o detentor do saber e do conhecimento, e que essa é a realidade correta e que ela deve ficar feliz de sofrer essas agressões, porque é assim que deve ser. Por esse motivo, aqui eu deixo novamente a reflexão sobre a síndrome de Estocolmo, que muito provavelmente Catarina já estava sendo vítima dessa síndrome, onde a vítima se apaixona pelo agressor em um mecanismo de defesa da própria vida. O agressor tem o direito de deixar ela viva ou não, porque ele fez privação de alimento, do sono, da paz, até de roupa, de tudo. Então ele tem todo o poder sobre a sua vida. Então, no mecanismo de defesa, Catarina diz, de forma muito inconsciente, tá, gente? Ela não tem noção disso. Ela diz, se ele pode me matar e o bem que eu tenho mais precioso é a minha vida, eu vou dar em segundo lugar o bem mais precioso que eu tenho, que é o meu amor.
Então eu dou o meu amor, em troca ele me deixa viver. Nessa forma a vítima se apaixona pelo agressor. Então, deixo aqui a mensagem. Toda vez que você ver uma vítima de relacionamento abusivo, nunca, jamais julgue essa vítima, porque ela vai dizer para você que aquilo que é a forma correta, ela vai dizer para você que ela ama aquele agressor e ela não ama. Isso não é amor, isso é doença, isso é síndrome de Estocolmo. E eu escrevo sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo, onde eu escrevo especialmente sobre síndrome de Estocolmo. Então, resumindo tudo, o conto A Fúria Domada é um manual de relacionamento abusivo. E nós mulheres devemos ler isso aqui com muita atenção para saber como a gente não deve agir, como a gente nunca deve aceitar e que nós nunca, jamais sejamos uma Catarina de William Shakespeare. Para mais vídeo como esse, me siga aqui. Assim que eu tiver tempo, eu vou fazendo algumas análises de vídeo, de música e o que mais for dando vontade de comentar. Então, gostou? Curta, comenta, compartilha, encaminha isso para uma amiga que está sofrendo relacionamento abusivo e nem percebe que ela está sendo uma Catarina. Um grande beijo.